Bom estarmos na casa do Senhor, vendo os irmãos, mesmo à distância. Estamos felizes também pelas melhoras, devagar, mas melhoras no nosso país em relação a doenças. E esse quadro laranja novamente, né, esse estágio laranja, abrindo algumas coisas. Vamos continuar em oração pelo nosso país e nos guardando e podendo assim também louvar o Senhor aqui juntos, com essa proteção, né, de Deus e também com os cuidados que nós temos tido. Vamos seguindo. E é sobre isso que eu quero falar hoje, seguir a vida. A ideia de seguir já vai começar em relação à nossa mensagem de hoje, porque a mensagem de hoje é 1 Timóteo 3, de 8 a 13, e é a mensagem que eu iria pregar no dia 23 de março. Nós começamos a falar sobre diáconos fiéis no dia 8 e 16 de março. No dia 23 de março a igreja foi fechada, nós não tivemos reunião. E daí para frente os irmãos conhecem a história, né? Comecei aqui sozinho na igreja, com o computador, depois os irmãos do louvor vieram junto e aos poucos nós também tivemos a liberdade de abrir a igreja com menos pessoas e agora com mais pessoas. E que Deus esteja abençoando, né, para todos que possam vir, porque se esperar não usar máscara, acredito que vai demorar, né? Essa máscara aí acho que vai até pelo menos até dezembro, deve continuar. Então nós vamos continuar as nossas mensagens, voltando a algumas coisas que já estavam programadas. Foi um tempo de alguns estudos que os irmãos podem assistir lá na internet, ver, né? Temas importantes, oportunos, falavam a respeito da confiança, do amor de Deus para conosco, do governo de Deus em todas as situações, e nós cremos nisso. Nós vamos continuar desenvolvendo o nosso tema, né? Tudo para a glória de Deus. Nós estamos aqui e com certeza nós podemos seguir desta forma. Então vamos fazer a leitura. 1 Timóteo capítulo 3, versos de 8 a 13. Vou fazer essa leitura, os irmãos queiram acompanhar. Semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis, de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam o diaconato. Da mesma sorte, quanto às mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. O diácono seja marido de uma só mulher e governe bem seus filhos e a própria casa. Pois os que desempenham bem o diaconato alcançam para si mesmo justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Nós vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Que o Senhor Deus nos ilumine, nos dê direção, ó Pai, para trazer a partir de palavras o que nós temos meditado nesse assunto. E que seja, ó Pai, útil, proveitoso para todos nós. Oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, primeiro nós queremos agradecer a Deus pela vida dos nossos diáconos. Essa semana alguns devem ter visto na internet ou na mensagem que a SAF compartilhou no nosso grupo da igreja. Foi comemorado o dia do diácono. Deus esteja abençoando a todos os nossos diáconos. O diácono tem uma missão importante, não só no cuidado com o templo, mas cuidado com pessoas. E isso reflete o amor de Cristo pelas pessoas, o cuidado de Cristo. Então é uma característica muito especial. Que Deus conserve a vida dos nossos diáconos. Nós temos sempre essa disposição de servir ao Senhor e de andar juntos, diáconos, presbíteros, igreja, com um único propósito, né, de servir a Deus
e de também ajudar ao próximo. Eu vou repetir algumas coisas, algumas frases lá do passado, mas a ideia hoje é uma mensagem diferente, baseada em todo esse texto, uma leitura desse texto, uma interpretação, um estudo bíblico, de versículo por versículo, que são qualidades aqui dos diáconos. Mas eu comecei falando a respeito desse tema com uma frase de Douglas Wilson: os desafios de transição geracional na liderança da igreja são os maiores que uma igreja enfrentará. Ou seja, nós precisamos de liderança. A igreja precisa de liderança, uma liderança madura, uma liderança saudável. E não só uma liderança, mas também essa transição de liderança, quando novas pessoas entram, alguns deixam o cargo, talvez alguns por mudarem de cidade ou por quererem desenvolver outro ministério, e assim acontece em todo lugar. Então, nós precisamos de ter pessoas aptas, dispostas a ser diáconos, né? Os nossos jovenzinhos mais novos aí precisam pensar já que um dia eles vão ser os oficiais da igreja, e assim nós temos que entender isso como importante. A base bíblica para essa frase, nós lemos 2 Timóteo, capítulo 2, 1 e 2, quando Paulo está dizendo a Timóteo: fortifica-te, e depois ele diz: o que da minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir outros. Quando ele disse fortifica-te na graça, a ideia é que ele permanecesse firme, enquanto tantos outros desanimavam, enquanto tantos outros se afastavam. Isso a gente vai ver sempre, né? Pessoas deixando a igreja, muitas vezes indo para outra igreja, ou deixando para não seguir nada. Nós devemos permanecer firmes. Fortifica-te em Cristo, fortifica-te na graça que está em Cristo, fortalecidos em Deus, e assim, para não simplesmente ser forte, mas para poder transmitir a outros também a palavra, e esse que possam transmitir a outro. Então isso aqui é que nós estamos chamando de transição, né? De transição geracional, transição, a sequência da vida em relação a tantas coisas e também em relação aos diáconos. Esse tema, alguém pode pensar, mas é um tema simplesmente para os diáconos. Eu disse isso também na primeira vez que nós citamos esse tema. É importante para os diáconos eleitos, porque assim eles podem se fortalecer, podem confirmar a sua vocação e consertar alguma coisa que esteja errada. É importante para aqueles que vão ser eleitos. Nós teremos uma eleição, ainda não sabemos quando, quem sabe já em setembro, né? Estamos falando já em setembro, como se fosse tão perto, né? Mas hoje em dia o tempo muda, o tempo está girando diferente. Teremos uma eleição, então esses precisam ouvir, e a igreja também, que vai votar nos seus diáconos, ela precisa conhecer essas características, e faz parte também do nosso manual, que nós devemos sempre instruir a igreja próximo de uma eleição. Além de tudo isso, quando a gente fala de características de diácono, nós não estamos falando de características somente de diácono, nós estamos falando de características do cristão. E todos nós sempre precisamos aprender, nos fortificar na verdade. Tem muita gente dando mau conselho por aí, e é tão bom ouvir bons conselhos, conselhos que nos levam para andar no caminho de Deus, fazer o bem. Então é isso. A importância e a grandeza do trabalho de diácono. Eu já disse um pouco, na saudação, que é importante porque ele segue a Cristo. Cristo foi alguém que ajudou o próximo, e o diácono tem essa função tão importante. Quando ele está cuidando de alguém, entregando uma cesta básica, ele também está dando um conselho, ele está orando por aquela pessoa.
Esse é um dos privilégios e também assim da grandeza, que mostra a grandeza do trabalho do diácono, mas também baseado em Atos 6, 2 a 4, que é o texto que fala a respeito do momento em que foi instituído, né, os diáconos. Esse texto fala da importância dos diáconos, pelo menos por duas questões. Primeiro, porque eles estão ajudando, auxiliando, para que a mesa possa ser servida e exista uma outra parte da liderança que possa estar ocupada com outra coisa. Então, o pastor ele não precisa necessariamente deixar em algum momento a palavra para cuidar de alguém, porque tem alguém que vai ajudar, né? Então, existem os presbíteros, vão estar ocupados com uma parte da igreja, com a parte do ensino, alguma administração, enquanto os diáconos vão estar ocupados com outra parte. Versículo 2 de Atos 6 diz: não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Ou seja, existe gente, enquanto um está lá entregando uma cesta básica, o outro está se preparando para um estudo, para uma aula, etc. Uma outra questão é quando se fala da importância desse cargo em relação às exigências. Quanto mais exigências, você percebe que mais importante é um cargo. A gente tem visto isso no governo, né? Quando dá um cargo para alguém, um cargo importante, lá ministro de qualquer coisa, o que aparece? Exigências. Vamos devastar a vida do sujeito para ver se ele tem algum defeito, porque aí, então, a gente vai falar, como que pode esse sujeito estar nesse cargo com esse defeito? Então, quando a gente vê as exigências em relação ao cargo do diácono, como ao pastor, como aos presbíteros, como à liderança da igreja, a gente percebe que é importante. Então, nós percebemos no versículo 3 de Atos 6, lá diz: homens de boa reputação, cheios do espírito e de sabedoria. É exigência, que tenha boa reputação. Hoje a gente vai ver aqui uma lista de algumas dessas coisas. Por quê? Porque é alguma coisa importante. Então, aqui, às vezes a gente pode pensar, né, em colocar, mas não é importante servir uma mesa, mas não é só servir a mesa, são muitas coisas. É diferente, tal cargo é mais importante que o outro. Na igreja não existe isso, né? Todos nós realizamos coisas importantes, porque quando estamos na liderança, estamos servindo a Deus. E é muito importante, sim, o trabalho do diácono. Mas vamos ao nosso texto, diretamente, versículo 8. A primeira palavra que aparece aqui é respeitáveis, e desta palavra eu acredito que outras 2 ou 3 aqui estão relacionadas. Respeitáveis, semelhantemente quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. De uma só palavra, não inclinados a muito vinho e não cobiçosos de sorte da ganância. Eu quero ligar aqui o respeitável com algumas características que são colocadas aqui, de alguém respeitável. O que é alguém respeitável? É que tem uma conduta respeitável, uma pessoa de boa reputação, uma pessoa que tem apoio, aprovação. Respeitável é alguém que você fala, olha, vamos eleger o Gilmarzinho como diácono. E as pessoas não começam a rir, não começam a falar, o Gilmarzinho, não acredito que vai ser diácono. Alguém respeitável é quando esse nome é citado, as pessoas falam, nossa, que bom, né? Um homem que serve a Deus, um homem respeitável, um homem que é acreditado e não desacreditado, que tem apoio e aprovação. Como eu disse, algumas características desse respeitável: homem de uma só palavra. Uma só palavra, não é alguém que diz uma coisa para uma pessoa e diz uma outra coisa para o outro, ou aquele que pensa uma coisa e fala outra coisa, mas ele tem uma palavra respeitável, uma palavra de sinceridade. Eu vou tomar aqui um minutinho contando uma ilustração da raposa e do lenhador. Conta a historinha que a raposa veio correndo e chegou na casa do lenhador e falou, você me esconde, os caçadores estão me perseguindo. E o lenhador falou, não, esconde, pode ficar ali escondidinha. Aí chegaram os caçadores e a raposa lá escondida no canto olhando para o lenhador.
e os caçadores perguntaram: vocês viram uma raposa por aqui? E o lenhador disse não, mas ele disse não, sabe assim, ó, não vi não. Só que os caçadores prestaram atenção no que ele disse e não entenderam o tal do gesto. Foram embora os caçadores e a raposa saiu do canto e foi saindo assim, né, sem nem olhar para trás. Quando o lenhador falou: você não vai nem agradecer? E a raposa falou assim: eu poderia até agradecer se as suas palavras fossem e condizessem com os seus gestos, fossem iguais aos seus gestos. Então é mais ou menos isso, né? Quando as suas palavras são uma coisa, mas os seus gestos, os seus atos, os seus pensamentos são outras. Homem de uma só palavra, que diz sim, sim, não, não. A ideia de alguém apaziguador, nós já falamos um pouco sobre isso, né? Sobre o diácono, ele às vezes ele tem mais contato até mesmo que o pastor, que está ali, e ele está em contato com todas as pessoas, vê algum problema, e tem que conversar, e tem que resolver, ser alguém apaziguador. Não dado a muito vinho, alguém que não se demora junto ao vinho. Eu li uma frase que dizia isso. Alguém qualificado, moderado no uso do vinho, sóbrio, dá a ideia de líder que não se envolve com vício, não é vencido por compulsão. E na época que eu falei sobre esse texto, eu disse que qualquer tipo de vício, né, não só o vinho, mas qualquer tipo de vício. Então, no lugar de ser dado, de ser inclinado ao vinho, é alguém que busca servir a Deus, é cheio do Espírito. Há uma frase que diz o seguinte: há um enorme ganho na vida da igreja quando essa tem líderes e mestres que podem dar exemplo de serem pessoas livres de qualquer vício ou compulsão. Atos 6,3 diz: acolhei dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito e de sabedoria, e aos quais encarregaremos desse serviço. É incongruente aqui, né? Cheios de Espírito com cheios de vinho. A própria palavra diz que, né, não enchei-vos, não os embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Cobiçosos de sorte da ganância, não cobiçosos de lucro. Aqui não é apenas alguém que não é amante ao dinheiro. Alguém pode ser amante ao dinheiro, mas não necessariamente amante a desfalcar os outros. A ideia de Paulo aqui é alguém que é amante ao dinheiro e que faz desfalque, ou seja, que é larápio, homem que abraça uma causa por amor com alguma vantagem material. Nós estamos falando do diácono. Eu acredito que eu falei sobre isso de uma outra vez, que ele vai estar responsável por ajudar ao próximo, talvez por colher ofertas, por mexer com dinheiro, por trabalhar em projetos que sejam para a caridade. Precisa ser honesto, porque pode ser alguém que venha querer se aproveitar disso. Então, o que Paulo está dizendo aqui é alguém como um Judas. Lembra de Judas? Judas disse a Jesus: por que não se vende este perfume e deu aos pobres? Quando alguém lá quebrou o vidro de perfume para ungir Jesus. Qual foi a resposta de Jesus? João 12,6. Jesus falando de Judas. Judas, ele não falou isso por se interessar pelos pobres, mas porque era ladrão. Como portador da bolsa de dinheiro, costumava tirar o que nela era colocado. Então, quando diz aqui não cobiçoso de lucro escuso ou de sorte da ganância, está falando a respeito de um diácono que ele é um doador. Se puder, ele tira do bolso dele e ajuda alguém quando a igreja não tem algum trocado a mais. Ele nunca vai se aproveitar da igreja, né, ou de algum tipo de ministério que envolva dinheiro. A gente está falando uma coisa, parece impossível, né? Mas a gente tem tantas histórias de pessoas que começaram a se envolver com dinheiro e começaram a se beneficiar com esse dinheiro, né? Falando de igreja de forma geral, a igreja é muito mal vista nisso, como se a igreja
ela só se reunisse para arrecadar dinheiro, né? Para o pastor, ou seja, para uma liderança, ou para alguém que vai enriquecer à custa dos fiéis. E a gente precisa tomar, sim, cuidado com isso em relação a todos. E aqui a instrução é aos diáconos. Então, como eu disse, irmãos, vamos voltar. Versículo 8. Diáconos, é necessário que sejam respeitáveis. Quer um exemplo de diácono respeitável? 1, 2, 3. De uma só palavra, não inclinado a muito vinho, não cobiçoso de sórdida ganância. Então, são 3 ideias aqui de alguém respeitável, de alguém que você percebe que é alguém que tem uma palavra, né, não é duplo, não é alguém questionável nesse sentido da sua palavra. Também em relação a vícios, é alguém respeitável porque não é conhecido como alguém que vive aí por aí se entregando a certos vícios. E também respeitável no sentido de que é alguém financeiramente respeitável, alguém que não quer lucro para si, mas quer ajudar ao próximo. Na sequência, versículo 9. Conservando o mistério da fé com a consciência limpa, mantendo o mistério da fé com a consciência pura. Repare que a ideia do diácono, servir as mesas, trabalhar para ajudar as pessoas que carecem, é um trabalho às vezes mais, digamos assim, material, um trabalho que se envolve com coisas práticas, em trabalhar, em ajudar na manutenção da igreja e coisas técnicas, vamos dizer assim. Mas não é só isso. A exigência é que o diácono seja alguém firme na fé. Eu digo isso porque alguma pessoa pode se envolver com o trabalho da igreja e estar tão envolvido lá com os bancos da igreja, com o trabalho da igreja, com preparar a Santa Ceia, em cuidar dos templos, do carro. E esse diácono, ele vai se afastando das coisas de Deus, no sentido de que ele não mais frequenta as programações da igreja, não ouve pregações. Não digo só o diácono, vou dar um exemplo diferente. Eu lembro quando eu era adolescente, eu era secretário da escola dominical. O que um secretário de escola dominical faz? Ficava indo nas classes, levando revista, buscando chamada. E por acaso eu assisti aula? Nenhuma. Facilmente você acaba sendo alguém que não assiste aula. Aí não era o meu caso, mas aí vamos supor que o secretário da escola dominical só vai na escola dominical, não vai domingo à noite na igreja? Não é? Então, não querendo questionar diácono algum, mas vamos supor que o diácono só vem no dia da escala dele e ele fica lá na porta. Que dia que ele vai ouvir a pregação? Que dia que ele vai orar? Que dia que ele vai buscar Deus? Ou o diácono ele é totalmente envolvido com as coisas técnicas, com as coisas, questão da relação da igreja, de ajudar o próximo, que ele não se prepara mantendo a fé. As duas coisas são muito importantes. E, claro, sempre o mais importante é manter a fé, é estar diante de Deus, aceitar os ensinos de Deus. E aqui não estamos falando nem simplesmente em relação a ele ser um grande teólogo, pregador. Às vezes esse diácono ele não conhece as questões básicas da fé. Estou falando de diácono porque é o nosso estudo. Pode ser presbítero, pode ser até pastor, né? Mas não sabe falar sobre a sua fé, não sabe falar sobre Jesus Cristo, sobre a ressurreição, não é firme nos princípios da palavra. E a gente precisa sim, todos nós, inclusive os diáconos, principalmente aqui como um cargo, precisa ser alguém firme na fé. Aqui fala de consciência limpa. Eu cito o exemplo de José. José era um homem justo. E ele diz lá em Gênesis 39:9, quando ele foi perseguido lá pela esposa de Potifar, ela queria que ele a possuísse, e lá diz: como, pois, cometeria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? Ou seja, ele permanece puro, porque a consciência dele o acusava, e não o permitia fazer certas coisas. Isso é uma fé viva, que tem uma consciência pura. Não basta ter fé
no sentido, eu conheço todas as teologias, eu sou pregador lá na igreja, mas a consciência, zero. Depois de falar de Deus, depois de conhecer e de ouvir, isso não faz diferença em relação à prática. Ou seja, o diácono tem que ter uma fé e uma consciência que funciona, um respeito a Deus, um temor a Deus. Também sejam esses primeiramente experimentados e se mostrarem irrepreensíveis, exerçam diaconato. A gente pode ligar isso com o respeitável lá do versículo 8, mas aqui é uma ideia diferente. É aquela ideia que é aplicada também aos bispos em 3:6, quando diz não seja neófito, ou seja, novo na fé, para não suceder que se ensoberbeça e incorra na condenação do diabo. Então, é alguém que ele é experimentado, não é novo. Alguém fala, mas o irmão lá chegou na igreja, é homem, já está há mais de um ano na igreja, e vamos pôr em diácono, como diácono, porque aí ele vai parar de faltar na igreja, ou aí ele vai aprender mais das coisas de Deus. Não, primeiro tem que ser experimentado. Um exemplo que eu gosto de dar, de lembrar sempre é o seguinte, né? Fulano começou a fazer medicina, está no primeiro ano, tem uma cirurgia aqui do coração, vamos pôr ele lá para fazer a cirurgia, porque aí ele vai aprendendo. Só se for no outro, né? Porque em mim, no meu coração é que eu não quero. Então, não é porque é um trabalho da igreja que vamos pôr assim uma pessoa que não é experimentada, que não conhece, que não demonstrou. E o que é experimentado, irmãos? A experiência, ela vem na questão da própria vida. Quais são as atitudes desse homem que vai ser eleito em relação às coisas que ele faz? E para um diácono, quando nós vamos reeleger, ele já foi experimentado. Como ele reagiu na questão do diaconato dele? Ele cumpriu as coisas quando ele foi chamado? Ele se mostrou alguém pacífico? Ele se mostrou alguém com prova da fé? A gente não precisa reeleger o diácono com pena dele, só porque está o nome dele ali, gente. Não. Nós podemos sim, como igreja, falar, não, esse irmão não vou votar nele. Assim como pastor, assim como presbítero, porque o que é importante? É o trabalho, a obra de Deus. Ela deve ser realizada conforme a Bíblia ensina. Claro que já adiantando, não estou querendo dizer que o diácono, o presbítero, o pastor tem que ser um super-homem. E a gente vai agora analisar a vida dele igual estão analisando a vida dos ministros aí, né? E encontrar lá um erro lá na 4ª série, ele tirou nota B em matemática, não pode ser diácono. Não estou dizendo que a gente tem que devastar a vida do sujeito e julgá-lo por um erro, por uma falha. Não é extremo. Mas é perceber que é alguém que está se esforçando, que é alguém que está seguindo, que é alguém que está buscando servir a Deus. Versículo 11, da mesma sorte quanto a mulheres, que é necessário que elas sejam respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Essa sessão aqui parece interrompida, parece que é um outro assunto, alguns tentam tirar daqui, dizendo que é base para as diaconisas, e a explicação que eu vi desse texto estar aqui tão próximo, é porque, como hoje, naquela época, algumas mulheres ajudavam os diáconos, e essas mulheres, elas também precisavam ser respeitáveis, não maldizentes, fiéis em tudo, ou seja, alguém que está à frente, trabalhando, servindo a igreja, né, é mais exigido desta pessoa. Então não era nem a mulher do diácono, e nem uma mulher que era diaconisa, mas eram mulheres que estavam à frente, vamos dizer aí a Asaf, né, que está ajudando no trabalho dos diáconos, porque a Asaf ajuda muito ao trabalho dos diáconos, em tantas coisas, nas programações. Hoje a gente não está tendo mais tantas programações, né, festas e comes e bebes e tal, mas a Asaf ajuda muito nesse sentido. E essas mulheres, elas devem ser respeitáveis, não maldizentes. Para finalizar, o diácono seja marido de uma só mulher, governe bem seus filhos e a sua própria casa. Mais uma questão, né,
familiar. E aí então é exigido que ele seja alguém respeitável na sociedade, na igreja, mas não só isso, né, que alguém que seja também, que tenha capacidade de governar o seu lar. Como é exigido dos pastores, dos presbíteros, né, que como se a gente não tem condição, não é um bom marido, um bom pai, alguém que consegue governar a casa, que tem um lar, consegue buscar a paz no lar, como que eu vou ser líder? Como que eu vou ser diácono? Conclusão. Aqui não há só cobranças, mesmo porque a gente vê que esse texto, ele traz essas instruções em relação ao bem, né, a preocupação de Paulo com o bem da igreja. Mas aqui, neste último versículo, versículo 13, há uma lembrança muito importante dos benefícios de servir a Deus, de trabalhar para o Senhor. Pois aos que desempenharem bem o diaconato, alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Vou repetir o que eu disse lá no início. É um trabalho semelhante ao trabalho de Cristo, de ajudar o próximo. Jesus certa vez disse que alguém que dá um copo de água, alguém que ajuda um desses pequeninos, a mim fizeste. Você está servindo a Cristo. Quando nós servimos a igreja, nós estamos servindo a Cristo. E a recompensa, ela às vezes tem um teor, né? Eu não posso pensar em recompensa, porque aí eu estou fazendo as coisas com intenção segunda. Não. Você não pode fazer as coisas com a intenção segunda, ou com primeira intenção, né, de receber em troca. Mas que bom sabermos que sermos cristãos tem valor, que sermos pastor, que sermos presbíteros, e aqui no caso, que ser diácono é algo que é coroado por Deus. Deus se agrada em coroar os esforços dos diáconos com uma recompensa especial. Intrepidez na fé em Cristo Jesus. Firme em Cristo Jesus. Aquele que se dispõe a trabalhar, ele é fortalecido na fé. E ele assim cresce nos caminhos de Deus. Deus se agrada em coroar os esforços dos diáconos com essa recompensa especial. Um incentivo para que eles possam trabalhar fielmente. O prêmio sempre é importante, irmão. Ninguém pode falar, eu gosto muito do meu trabalho, até se eu não receber salário nenhum, eu continuaria trabalhando. Tudo bem, mas é bom receber o salário também, não é bom? É bom ser recompensado por aquilo que você faz. Acredito que todos nós, o que fazemos, fazemos não pelo dinheiro ou por uma recompensa, mas aqui fala de recompensa, em servir a Deus. E a recompensa mais especial são as bênçãos de Deus. Tesouro muito maior do que dinheiro. Tesouro muito importante. Essa recompensa, ela já foi citada quando se falava dos presbíteros, dos bispos. Versículo 1. Fiel é a palavra, se alguém aspira ao episcopato, excelente obra almeja. Lembra que a gente falou já algumas vezes sobre esse texto. Aspirar, o que é isso? É alguém que fala, eu quero ser diácono, eu quero ser presbítero, eu quero ser um pastor. Excelente obra almeja. Já pensou se seu filho chega na sua casa, mãe, eu quero ser um missionário. Você fala, misericórdia. Não, você tem que falar, que excelente obra você almeja. Que bênção esse desejo seu. Não é verdade? O que nós almejamos? Eu quero ser um youtuber. Eu quero ser um médico. Muito bom, excelente. Mas eu quero servir a igreja como um diácono. Excelente obra. E aqueles que querem, que almejam, e aqueles que
buscam, que são eleitos e que desempenham bem, viu? Não é só eleito, diácono, né? Não fazer nada. Que desempenham bem, alcançam para si mesmos justa proeminência e muita intrepidez na fé em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, com essas características também. Todos nós possamos ser respeitáveis, ter uma só palavra, não inclinados a qualquer vício, não cobiçosos de dinheiro, muito menos cobiçosos do dinheiro do outro para roubar o outro, mas que nós possamos conservar firmes no mistério da fé. O mistério da fé é o quê? É a salvação em Cristo Jesus, que era um mistério. Para nós não é mistério mais, porque o Espírito Santo revelou. Conservar firme na salvação em Jesus Cristo, que nós possamos ser aprovados quando experimentados. Dia a dia a gente é experimentado em alguma coisa? Quantas vezes nós reprovamos? E assim, que nós possamos ser pessoas boas, não maldizentes, fiéis, e etc, etc, etc. Que Deus assim nos ajude a cada dia. E vamos...